Fala aí como é que foi um pouco da tua trajetória. Quando Deus. tu decidiu voltar pra Jesus, né? Que eu sei que tu teve uma Perdida. fase de stand-by ali. E até hoje, como é que tá? Na verdade, o meu batismo foi depois do quartel. Uhum. Eu tinha uns 12 anos, eu acabei saindo da igreja, me criei na igreja. Mas pegou o quartel cedo, né? Com 12 anos. Né? Eu me criei na igreja, escola dominical. Meu avô, ele era presbítero, então ele era pedreiro. Então o avô, ele construiu muita igreja. Ele construiu a igreja da Getúlio 1, da Getúlio 2, do Esfoliato, do Alvorada. Meu saudoso avô. E eu acompanhava ele nisso. Tava sempre lá, tem até umas fotos lá, eu na frente dos altares lá com o avô, tirando foto, inaugurando as igrejas. E com 12 anos eu acabei saindo. E aí no quartel eu conheci o Capitão Coutinho. O teu pai. Nosso sub. Agora já não é mais, capitão. E o meu cunhado, Tiago. E eles sempre falando de Jesus. Uma coisa engraçada que uma vez numa administração tu falou, o Thiago foi tão bom amigo que além de me apresentar a Jesus, me deu a irmã. Não pensa num cara legal. É o Thiago. Um abraço pro Thiago. Não, e aí ali ele falava, eu me lembro que me irritava, sabe? O Thiago me irritava. Por quê? A gente tava fazendo cri-cri ali. Se cobrou. A gente tava fazendo cri-cri ali, arrancando mato ali no quartel. E ele cantando hino, fazendo cri-cri. Eu brabo ali porque tava fazendo cri-cri. Era um domingo, queria estar em casa. E ele ali louvando, cantando o hino da harpa, cantando. E um dia ele cantava uns hinos e eu me lembrava. O Espírito Santo me fazia lembrar, né? Daquele tempo que eu tava na igreja, daqueles louvores que ele estava cantando. E aí ali eles começaram a me evangelizar, começaram a me discipular. E eu me lembro que quando eu saí do quartel, eu me afastei um pouco deles. E aí o Thiago, ele tava namorando, que hoje a esposa dele é a Ana, e eles cooperavam no Kadosh lá do meu bairro de Getúlio Vargas. E aí ele me convidou para um congresso, 2012, congresso do Kadosh. Ele me disse, vamos pro congresso. E eu disse pra ele, claro, eu vou, mas eu vou. Pode deixar. Tô lá. E aí eu disse pra ele, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Quando que é? Não, sábado. Não, pode deixar, sábado não tenho nada pra fazer, eu vou. Daí... É o dia que eu gosto. De ir na igreja. Daí, na sexta-feira, os guris me mandaram mensagem, viu? Futebol, sábado. Eu disse, bora, vamos jogar bola. Né? E aí marcamos futebol. E eu fui pra jogar bola. E nós chegamos lá no Rola Bola lá pra jogar. E a mulher que abriu o portão, não apareceu. Não veio. Nós ligávamos, não atendia. E nós não entendíamos por que nunca tinha acontecido isso. Pra te ver, Deus ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. E ele para quem ele quer. Quem tá em casa aí perdeu a chance de dar glória. Eu voltava e davam glória. E aí eu disse pros guris, já tinha passado meia hora do horário que era pra começar o jogo. Eu disse, não vai ter mais jogo, vamos embora. Eu peguei minha moto e tava vindo embora. Quando eu cheguei passando pela frente de uma parada de ônibus, o Thiago tava vindo de terninho e moto. E aí ele buzinando pra mim, eu olhei, o Thiago, parei a moto. E o Thiago disse, e aí, tu não é homem, é a tua palavra? Tu disse que é do culto. Foi foi lá na eu disse pra ele, mas homem, tô indo agora me arrumar pra ver o culto. E daí ele disse, não, eu vou lá na tua casa. Daí ele foi lá em casa e daí eu disse pra ele, não, pode ficar tranquilo, já tô me arrumando aqui, eu vou pro culto. Só que eu tava num período da minha vida onde eu tava muito pensamentos perdidos, assim, sem se encontrar, tava muito bagunçado tudo na minha vida. E a minha mãe, meu pai, eles estão afastados hoje ainda da igreja, só que o pai e mãe se preocupam, né? E eu me lembro que daí eles estavam preocupados comigo nessa parte. E eles disseram, não, nós também vamos na igreja. E aí fomos se arrumar, toda a família se arrumamos, pra eles me levaram pra igreja, né? E aí fomos pra igreja. E eu me lembro que eu cheguei na igreja e teve a abertura do Kadosh ali. E eles subiram no altar, ficou os guris de um lado e as gurias do outro de pé. E eles começaram a cantar o hino do Anderson Freire. Eu disse que eu ia cantar nessa live. Meu Deus do céu. Eu disse que eu ia cantar aqui. E eles começaram a cantar o hino Força e Sabedoria.
te dou toda a juventude que há... Não vou mais cantar. Não, cuidado que daqui a pouco pega um robozinho aí e a gente... E aí eles começaram a cantar o hino Força e Sabedoria e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, e eu não me lembro de mais nada, sabe? Eu me lembro só que quando o irmão começou a fazer o convite, o pregador, eu passei pra frente. Passei pra frente, fui lá, me ajoelhei lá na frente e continuei naquele choro sem entender o porquê que eu tava chorando. Simplesmente tava me aquebrantando ali, sabe? E ele chamou um cara, ele disse, você assim, tal, passa aqui na frente também. E eu não via quem que tava, era atrás de mim, eu tava ali ajoelhado, chorando. E aí esse cara passou pra frente e me abraçou, e era meu pai. Olha só. Sem saber, né? Uhum. E ali eu tomei a decisão, sabe? Tomei a decisão de que ali era o melhor lugar pra mim estar. É verdade. E quando eu tomei essa decisão, eu realmente mergulhei, sabe? Uhum. Porque eu entendia, Eduardo, meu pai sempre tinha um ditado que ele dizia assim que cabeça vazia... Oficina do diabo. Oficina do encardido, que nem diz o Daniel Matos. Uhum. E então eu entendia que eu precisava me envolver com as coisas de Deus. Uhum. Então se era pra brechó, se era pra faxina, se era pra evangelismo, Tava lá. eu tava lá. Não interessava o que tinha que fazer, eu queria estar na igreja, ajudando, me envolvendo com isso. Então se eu posso dar uma dica, digamos assim, pra quem tá iniciando, se envolva com as coisas de Deus. Quanto mais envolvido a gente tá nesse ambiente, nas coisas, fazendo, servindo, né? Porque eu acho que o maior chamado é servir. Uhum. Então, quanto mais a gente está servindo, ser útil ali na igreja que a gente está, não ser um estrovo, digamos assim, pro nosso pastor, uma pedra no sapato, mas ajudar, sabe? Preciso do quê? Eu preciso de alguém ali para ficar na porta. Eu fico na porta. Eu preciso de alguém para limpar hoje a igreja, vamos fazer um faxinão aqui. Vamos fazer. E isso foi me fazendo... Fortalecer. Me fortalecendo. Aí... Em 2015, o Felipe Reis, ele vai ser um dos convidados aí também, vai né? Aqui Logo. E o Felipe Reis, ele assumiu a liderança lá. Uhum. E aí ele instaurou lá um estudo bíblico de sexta-feira, de noite, 10 horas da noite, que era o Teologando. E aí ali despertou a questão da palavra. Ali começou. A chama que começou a nascer na gente. E o Felipe viu essa minha vontade, porque eu tava sempre perguntando pra ele. Dizia pra ele, mas como é que faz o esboço? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E o Felipe começou a ver o Felipe tem essa pegada de incentivar. Uhum. Por mais que ele não seja um jumentinho, ele incentiva. E ele começou incentivando, me dando dica de livro, e eu comecei a amadurecer na questão da palavra. E aí eu vejo que a palavra é o que nos dá raiz e estrutura. Uhum. Sem a palavra, a gente vai com qualquer vento de doutrina contrária, como diz a palavra, né? A gente vai com esse vento. Mas firmado na palavra, a gente consegue ter estrutura. Eu me lembro que eu li um livro que era O Jovem e a Universidade, da CPAD. Uhum. E ali, o autor do livro, ele começava com uma questão, ele dizia, a universidade é lugar para o jovem cristão ou não? E aí primeiro ele começa a apresentar um monte de dados negativos, onde ele mostra que mais de 60% dos jovens cristãos que entram acabam se desviando da sua fé, abandonando a sua fé. E aquilo começa a mostrar, a induzir a gente a pensar, não é um lugar para cristão. A faculdade não é um lugar para cristão. Uhum. Só que daí ele começa a mostrar depois, e ele vai concluir dizendo que é um lugar para cristão. O problema é que muitos jovens têm entrado na faculdade sem essa raiz, na palavra. Sem estar firmado, sem ter convicção da sua fé. É que nem o cara que entra no quartel acaba se desviando por causa das amizades, das influências lá, né? E aí a gente vai contra a palavra, né? Porque a gente tem que influenciar o lugar que a gente chega e não ser influenciado por aquele lugar. Uhum. Né? Então, mas aí o professor... A própria universidade, muitas vezes, ela começa a te apresentar muitas coisas que vão contra os teus princípios, vão contra a tua fé. Se tu não tem uma estrutura, não tem uma raiz, isso acaba te fazendo ir com os outros, né? Sim. E ser uma pessoa que uma Maria vai com as outras, digamos assim. Tem que ser porque um influenciador. Porque, infelizmente, as pessoas
querem ser aceitas em algum lugar. As pessoas têm esse desejo de eu preciso ser aceito. Eu preciso ter o meu clã, pertencer a um grupo. Sim, né? tem que ter uma... E aí essa sede por aceitação faz com que as pessoas abandonem a sua fé. Mas eu acredito muito na questão da palavra. E aí a gente foi se desenvolvendo. 2016, 2013 eu me batizei, daí 2016 eu fui segundo líder junto com o Alex Kepler, lá na Getúlio. O Alex, cara que ama a palavra, é um professor nosso aí que a gente tem. Sim. E o Alex também me incentivou muito nessa questão da palavra. E eu fui começando então a caminhar sozinho. A caminhar sozinho, que eu digo a não precisar mais que ninguém me obrigasse a estudar. Eu fui me apaixonando pela palavra. E eu me lembro que eu era um cara que eu queria muito que Deus falasse comigo. Deus, fala comigo, fala comigo. Fala, e eu ia em tudo que era culto esperando que alguém me chamasse e disse: eis que eu te digo. Fala. Usa o Quem é profeta. aqui? E cara, era tão legal porque, tipo assim, ó, na nossa imaturidade, né, que a gente fica nessa, eu quero que fale, fala. Deus falava. Deus usava pessoas, me chamavam e falavam, entregavam profecias que hoje eu tenho vivido e umas que eu ainda não vivi, mas que creio que um dia eu vou viver. E isso era tão legal, mas chegou um ponto, uma oração que a gente teve na casa do Daniel, não sei se tu lembra do Daniel e da Ellen, que eram Sim. na casa da mãe deles, a Cláudia. Eu fui, acho que liderado por eles no DEPAD. Eram tempos obscuros, do Eduardo Matheus. Depois nós queremos saber o Eduardo Matheus. E aí fica pro outro dia, né? e aí ali, na casa ali, a irmã Cláudia chegou pra mim e me falou um negócio. Ela me disse bem assim, ela começou a entregar recado e outros entregavam recado pra todo mundo que tava ali. E eu me lembrei daquela palavra: 10 mil serão atingidos do teu lado, mas tu não serás atingido, porque ninguém falava nada pra mim. Sim. Naquela oração. E daí ela chegou pra mim no final, já tinha acabado a oração, o pessoal tava se cumprimentando e indo embora. Ela chegou pra mim e disse: tu achou que Deus não ia falar contigo? Eita. E eu, opa. Daí ela disse bem assim: Deus só mandou te dizer uma coisa. A partir de agora, se tu quer ouvir Ele, se tu quer saber o que Ele quer falar pra ti, é através da palavra. E a partir dali, cara, Deus fala muito comigo na palavra. É aquela coisa, tu tá procurando uma revelação, é a maior. Não tem mais novas revelações, né? O que fala-se é que nós temos iluminações e, sei lá, podemos chamar de insights agora por falta de uma palavra melhor. Mas a revelação de Deus tá toda aqui, tá? Dessa capa até a outra, e aqui tá aberto ainda. É isso aí. E aí Deus começou a falar muito comigo aqui, sabe? Sim. Eu tava passando por algum problema, alguma dificuldade, a palavra falava comigo. Eu precisava de... A palavra. Era sempre na palavra. E aí eu comecei a entender que a palavra de Deus, ela não é somente pra gente. E aquilo que Deus me edifica, aquilo que Deus fala comigo, eu preciso também atingir outros. E aqui tem um negócio que essa semana eu estava fazendo um estudo que dizia assim, era Isaías 49:2. Deus diz, e fez a minha boca como uma espada aguda. Isaías estava dizendo que Deus tinha feito. Da boca dele como uma espada aguda. O que é isso? A espada, ela corta para frente e corta para trás. Ou seja, a espada, ela corta dos dois lados. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que a palavra, ela tem que ferir aquele que está ouvindo, mas também aquele que está falando. Meu Deus do céu. A palavra, ela atinge quem vai me ouvir. Mas a palavra tem que primeiro me atingir também. Não adianta eu pregar algo que eu não estou vivendo. Não adianta eu falar de algo que não falou comigo. Sim. Então, eu vejo que a grande diferença na nossa vida é quando a gente passa a viver aquilo que a gente prega. É verdade. Uma coisa que a gente entrava em muita discussão, eu e uns amigos meus, eles tinham os costumes de dizer o quê? Eu acho que, e aí era no meio de um debate bíblico meio acaloroso, eu falava, olha cara,
Não me interessa o que tu tem, o que tu acha, o que a Bíblia diz. Né? Por exemplo, se eu for... Outro dia eu estava conversando com o Emanuel até, com um amigo nosso. E ele começou... Como é que eu entrei nesse assunto? Eu olhei agora, ele me distrai. Tava conversando com o Emanuel, falei, falei, por exemplo, minhas opiniões políticas. Eu tenho uma opinião, questão polêmica, né? Questão de aborto, questão de não sei o que, não sei. Eu tenho a minha opinião pessoal, Eduardo Mateus, separado de Deus, que não é de Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Essa é a nossa régua, esse é o nosso parâmetro. Eu não vou estar falando, eu acho que X, Y e Z. Não, é o que a Bíblia fala. O que é a palavra? Nós cristãos somos regidos por isso, né? Uma vez teve uma pessoa próxima a mim que ela postou no Twitter até. A Bíblia tem mais de não sei quantas mil versões, realmente tem não sei quantas mil versões, mas se tu vai ver, a essência dela é uma só, Jesus Cristo. Então o que interessa? Não é, é porque faz mais legal, é porque a agenda UC, porque a gente tem que ser mais inclusivo, porque... Não, o que a Bíblia fala, né? A Bíblia não exclui ninguém, a Bíblia não é machista, a Bíblia não é homofóbica, mas ela denuncia pecado. É que nem a gente ir num culto e Deus... você que faz isso, você que faz aquilo, né? Vamos dizer, você que toma energético. Energético é pecado, segundo a Bíblia. Aí o cara já sai de lá, mas eu gosto tanto de um energético, tem que abandonar. Vamos dizer, né? Tô conjecturando aqui, pelo amor de Deus. Né? Vamos dizer que o energético é pecado. Mas eu gosto tanto disso, eu não vou mais na igreja. Mas lá na outra igreja eles dizem que é legal, que dá pra tomar energético. Vou lá pra igreja da energética. Né? Então a gente começa a procurar isso daí em vez de procurar o que está realmente segundo a palavra. Uma vez eu estava conversando com o Felipe, eu não me lembro quem que falou, mas ele me disse assim, ele trouxe essa citação de a gente não tem que procurar a igreja mais próxima da nossa casa, mas sim a igreja mais próxima da palavra, a igreja mais próxima da Bíblia. Não é às vezes aquela igreja super estourada, no hype, mais cool, mais incrível, a gente olha assim, que igreja top, né, com a parede preta. Eu sou contra a parede preta. Aí vem aqui no podcast e tem uma parede preta, né, mas vamos deixar quieto, né, deixa abaixo. Então, mas às vezes Deus não tá nesse lugar, mas às vezes está lá e tem uma igreja que é daquele jeito certinho, gente... até os bebês estão usando terno e gravata. Mas Deus não está habitando. A gente tem que... Por quê? Porque está longe da palavra, né? Não estou falando que a igreja que tem a parede preta, ela é o lugar que Deus vai estar, ou que não vai estar, a igreja X... Não, é onde Deus vai estar, né? A palavra fala ali, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Então, a gente tem que buscar realmente isso daí. O que está mais próximo da palavra de Deus, o que está mais próximo de Jesus, como que a gente pode se aproximar mais, né?